Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas, pedindo a Deus, não é, gente, que encha o nosso dia de muita paz, muita tranquilidade e muita saúde também. Hoje nós vamos aqui tratar sobre uma gravíssima mazela que ainda reside no coração dos homens. Gravíssima pelo mal e pelo dano que gera dentro do próprio espírito e nas pessoas que os cercam. Nós estamos aqui falando, gente, da cólera. Na fala dos espíritos, esse acesso de demência a que o homem se entrega e nesse momento ele age muito além de sua própria normalidade. Eu trago aqui 3 colocações sobre a cólera para que a gente possa já iniciando, refletindo nesse tema tão importante. A cólera é como um veneno que se toma esperando que o outro morra. Essa frase é atribuída a William Shakespeare. A gente não sabe exatamente se é, mas a frase é muito interessante. A cólera é como um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra, não é? Aquele espírito então envenena-se e naquele momento de desequilíbrio pode gerar um dano muito grave a si e aos outros. A cólera é uma emoção, espécie de loucura momentânea que nos priva da razão. Essa frase é da jornalista, psicóloga e psicanalista Gláucia Leal. Repetindo, gente, a cólera é uma emoção, espécie de loucura momentânea que nos priva da razão. Joana de Ângeles nos diz assim: inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, a raiva é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio. Um momento de cólera pode ser suficiente para marcar para sempre a nossa vida. Essa é a grande reflexão da nossa manhã de hoje. A cólera, sim, gente, naquele instante em que nos entregamos a esse desequilíbrio tão profundo, esse instante pode marcar para sempre a nossa existência, a nossa e das pessoas que nos cercam. Vamos aqui trazer do Evangelho de Mateus as colocações de Jesus a seu tempo acerca já desse tema. Diz assim: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essas colocações estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 21 e 22. Então veja que Jesus já fazia advertência a esse momento realmente de uma demência psicológica em que a pessoa se entrega profundamente ao estado da cólera, em que a pessoa entra num grau de encolerizar-se e ali necessariamente, gente, a gente perde a razão e o que advém pode ser muito grave e marcante para toda a nossa existência. Pois bem, de onde vem esse acesso de loucura, não é, que nos toma temporariamente? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os espíritos superiores dizem, como dizia Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, há um item que trata especificamente sobre a cólera e as razões para que ela aconteça, infelizmente, ainda na nossa vida. Os espíritos têm a tese que eles defendem.
A cólera é filha do orgulho ferido. Os Espíritos dizem assim: o orgulho vos leva a julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. Então os Espíritos nos ensinam isso, que no momento em que o orgulhoso se sente rebaixado, nesse instante ele passa de uma raiva para um instante aprofundado da cólera. Isso lhe traz muitos danos. Eles dizem assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. E os Espíritos dizem assim: os orgulhosos não suportam ser contrariados. E aí, gente, se entregam realmente a esse instante passageiro da cólera, esquecendo tudo, muitas vezes, do que já fizeram de bom, do que aprenderam, e nesse instante geram um dano completo à própria tessitura física que o reveste temporariamente aqui na matéria, como pode gerar danos psicológicos, físicos, que marcam toda uma existência. Muito cuidado, meus irmãos, meus amigos, quando nós sentirmos que estivermos perdendo o controle, é melhor sair da situação do que encará-la e gerar esse dano tão profundo para nós e para as pessoas, muitas vezes até, que nós também amamos. Dizem os Espíritos ainda: não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que espedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Realmente, aquele que entra no estado de cólera, porque se sente contrariado, então explode na raiva, que vira uma cólera muito profunda, normalmente ele não se enxerga, ele se toma de uma pseudo-razão, naquele momento em que se sente contrariado, e se entrega a essa explosão de raiva intensa, que obstrui realmente a razão. E aí dizem os Espíritos aqui com muita tranquilidade: se ele pudesse enxergar-se nesse momento, teria até horror do que está vendo. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Olha aquela frase: a cólera é como um veneno que se toma esperando que o outro morra, não é? Então ele veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter nesse momento de enfurecimento: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tiver coração, não sentirá remorso por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se no acesso desse arrebatamento cometesse um ato de que teria que recriminar-se por toda a vida? Gente, essa é uma reflexão muito profunda, porque nesse pequeno instante
em que a pessoa se encoleriza, sim, pode tomar, como a gente vê no nosso mundo, que a gente toma notícia de pessoas que nesse breve instante de perda da razão chega a cometer atos que vão cobrar a si mesmo e comprometer-se para o resto de sua vida. Então os Espíritos complementam dizendo assim: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. A questão é justamente essa, que ninguém é completamente mal, muito pelo contrário. Como eles dizem aqui, muitas qualidades do coração existem naquele que em breve instante perde a razão e se coloca numa situação de encolerizar-se. Então, os Espíritos dizem isso. A cólera pode, então, obstruir muito boas qualidades do coração que até então a pessoa vinha demonstrando, porque realmente ela possui boas qualidades no coração, mas no momento em que se entrega à cólera, pode colocar tudo a perder. Como dizia Chico Xavier, a uma moça que queria perturbá-lo, ele dizia: não destrua em 2 minutos o que eu levei 40 anos para construir. Então, gente, às vezes nós temos uma existência muito profícua, com boas qualidades do coração, e num dado instante em que a gente perde a razão e se entrega à cólera, ali você pode estar destruindo toda uma existência de construção. Como dizem os Espíritos, com a cólera, muito bem que a gente deixa de realizar, e o mal, por si só, então, vai espraiar-se na vida daquele que se entregou a essa demência momentânea. E então, o que é que dizem os Espíritos? Isso deve ser suficiente, depois de todas essas colocações, para incitar os esforços por dominar essa raiva que explode, não é? O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então dizem os Espíritos, que é o ensinamento desta manhã, melhor seria que nos precavêssemos contra esse sentimento que pode causar enormes danos. Por isso que o tema diz assim, gente: a cólera intoxica a alma que a produz principalmente e faz infelizes, muitas vezes, as pessoas que mais amamos em torno de nós. E aí, eu trago aqui 2 recomendações muito oportunas, uma de Chico Xavier e outra do Espírito Joana de Ângeles, acerca do tema e como uma forma de prevenir, uma forma profilática para esse instante de explosão em que nós, muitas vezes, inadvertidamente, nos colocamos. Chico Xavier diz assim: quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz. É uma reflexão muito legal, muito bacana, né, de Chico Xavier, e que ele nos ensina. Deixa a aguinha na boca enquanto tiver aquele impulso da resposta. E Joana de Ângeles diz assim: o silêncio diante de circunstâncias perturbadoras, não se permitindo a invasão dos petardos mentais desferidos pelo opositor, constitui recurso imprescindível para evitar o tombo da irritação e seus consequentes danos. O que é que diz Joana de Ângeles? Silencie. Mas, Robson, é tão difícil, não é? Na hora que alguém nos agride, na hora que estamos nos sentindo injustiçados, na hora, fundamentalmente, em que estamos com o nosso orgulho ferido por estarmos sendo contrariados. Chico diz: beba a água da paz e deixa dentro da boca.
e nos diz Joana, silencie. Gente, é muito mais rico para a nossa existência evitar o acesso da cólera do que dar vazão a esse estado profundo de demência espiritual em que, por vezes, nos entregamos. Então, fica aqui a nossa reflexão da manhã, desse tema que é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo e que deve, sim, gente, nos alertar para esses graves danos que nós poderemos gerar a nós e às pessoas que nos cercam. Espero em Deus que tenham gostado, de mais esse estudo. Se gostaram, por favor, deixe aqui aquele like, se inscrevam, gente, aqui no nosso canal, divulguem bastante, Temos mais de 130 estudos aqui gravados. E aí eu peço a vocês, porque as pessoas estão fazendo isso e têm me dado esse relato, vão navegando, gente, por dentro do canal, desde o seu início até agora, e eu não tenho dúvida que vocês vão se surpreender com muito tema bacana que já está gravado no canal e vão poder aproveitar. Está tudo gravado, então no momento que você se sentir mais à vontade, vai lá, dá uma navegada no canal e você realmente vai surpreender com muitos temas bacanas que nos trouxeram os espíritos amigos. Então desejo a todos muita paz, muita luz e até o próximo sábado.